Eu vou convidar você nessa manhã para refletir sobre o Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16, Evangelho de Lucas capítulo 16. Nós estamos falando nesse mês de janeiro e fechando a nossa fala sobre sabedoria. Sabedoria para viver o hoje. Estamos falando sobre sabedoria para viver o hoje, e nós já falamos sobre os recados que Deus nos dá, que a gente costuma às vezes queimar, como o rei, a carta que o rei recebe do profeta Jeremias. A gente falou sobre a importância da gente cultivar uma relação com a palavra de Deus, com a Bíblia, com as Escrituras, aquilo que testemunham e professam a nossa fé. Nós falamos na semana passada sobre a difícil tarefa de conviver, com o outro, com o diferente, com o totalmente outro, e como nós podemos absorver sabedoria das lições de Jesus no Sermão do Monte para viver os nossos relacionamentos. E hoje nós vamos ter uma palavra de sabedoria a partir de uma parábola de Jesus, para fechar um pouco, resumindo um pouco daquilo que nós falamos durante todo esse mês. A parábola se encontra a partir do verso 19 do capítulo 16 do Evangelho de Lucas, verso 19 até o verso 31. Nós leremos palavras de Jesus contando uma história. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino, e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Em vez disso, os cães vinham lamber as suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado no Hades, que nós traduzimos por inferno em algumas Bíblias, onde estava sendo atormentado. Ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou-o: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: Então eu lhes suplico, Pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Vamos orar. Deus, nós te suplicamos sabedoria e discernimento para compreender a manifestação do seu Espírito através da sua palavra nessa manhã. Que ela possa vir ao encontro das nossas questões, suprir e preencher o nosso vazio e levantar novos questionamentos para novos caminhos que nós precisamos traçar em nossas vidas nesse ano de 2024. É por isso que te clamamos pela sabedoria da sua palavra, para que ela nos alcance pelo nome de Jesus, pela intervenção do seu Espírito e pela sua graça. Amém. Amém. Vocês sabem que essa é uma parábola. E a parábola é um gênero literário, assim como a gente tem alguns gêneros literários, proféticos, poéticos, sapienciais na Bíblia, de sabedoria, narrativas históricas, nós temos também esse gênero literário que é a parábola.
A parábola é uma história que não é real, é uma história fictícia, que fala e tenta nos ensinar ou nos dar princípios básicos para coisas que nós vivemos realmente, que nós vivemos na nossa realidade. E por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque é muito fácil a gente olhar para uma parábola como essa e tentar tirar doutrinas, compreensões bíblicas do que é, por exemplo, a nossa vida ou a religião que ela diz sobre o céu e o inferno. A gente olha para esses textos, que são parábolas, que estão carregados de alegorias, de metáforas, de símbolos, e porque a gente está acostumado a extrair doutrinas, conhecimentos religiosos desses textos, é muito comum a gente se fazer perguntas que não são as perguntas que as parábolas ou esses textos querem nos ensinar. Por exemplo, esse texto, como eu disse, não é um texto que está falando sobre como será a vida no céu e no inferno, pós-morte. Não é disso que esse texto está falando. Se as pessoas vão se ver, se elas não vão se ver, se poderão se comunicar, se não poderão se comunicar, etc. Não é disso que esse texto está dizendo. Ele é uma parábola, é uma história que Jesus contou para dar princípios para a nossa realidade. Esse texto é um texto que nos faz refletir sobre a nossa vida. Mais especificamente, eu diria que esse texto é um texto de sabedoria de Jesus, que nos faz repensar o verdadeiro valor da vida. Então a questão para a nossa manhã, ao ler, ao se relacionar com esse texto, ao refletir sobre ele, é justamente essa: qual que é o verdadeiro valor da vida? Qual que é o verdadeiro valor da vida? Porque para chamar a atenção desses interlocutores, para quem Jesus está contando essa história, essa parábola, acerca daquilo que é essencial, Jesus conta a história do rico e do Lázaro, que é uma história por si só que já desconstrói algumas coisas, ela já é subversiva por si só, porque eu não sei se vocês repararam, mas na parábola, dois personagens são apresentados, além do pai Abraão. Um é chamado de rico, cujo nome nós não sabemos qual é, e o outro é chamado de Lázaro, que é o mendigo da história, que é a pessoa que está na sarjeta, jogada ao acaso, ao destino. E essa já é uma identificação de uma subversividade, ou de uma subversão, na verdade, que Jesus mostra nessa parábola. Porque o natural, no contexto de Jesus, e o natural também na nossa sociedade, é justamente a gente identificar a pessoa que é rica, a gente identificar a pessoa que tem reconhecimento social, a pessoa que dentro dos estereótipos sociais, ela é reconhecida, ela tem um status. É assim que o mundo organiza as suas leituras das pessoas, é assim que o mundo organiza as suas leituras das pessoas na sociedade. São as mais importantes, ou as mais importantes são aquelas que têm um status, que têm dinheiro, que têm poder, que têm um reconhecimento social, e elas merecem uma identificação específica, elas merecem um camarote num lugar específico, elas são privilegiadas por lugares que ocupam, têm um nome gravado, estão com o nome numa lista VIP, etc. Mas Jesus resolve contar essa história identificando somente aquele que geralmente não é reconhecido. E ele diz então que num determinado lugar havia esse homem rico, cujo nome a gente não sabe, a gente desconhece, se havia um outro homem que fazia morada na calçada, na frente da casa desse homem rico, cujo nome é Lázaro. O rico, como o texto sugere, tinha tudo para si, desfrutava do bom e do melhor, de uma boa vida, o que particularmente não é um problema. Eu não acho que seja um problema a gente construir coisas para nós nessa vida. Não é um problema ter ambição na vida. Não é problema você acordar e querer ter algo melhor, desejar algo melhor para os seus filhos, desejar uma vida com mais qualidade, dentro daquilo que a sociedade oferece. Não é um problema. Eu tenho até muito cuidado
nas radicalidades, né? Porque ao mesmo tempo que a gente fala, cuidado, ao rico é difícil ser generoso, né? Como o próprio Jesus disse, a gente precisa ter cuidado com os votos de pobreza radicais e irresponsáveis também, que prometem uma vida que não tem ambição e que acabam também por maltratar a si mesmo e aqueles que estão ao seu entorno. A gente precisa ter cuidado. Eu acho que a gente precisa ter o direito de desejar, de querer avançar, de querer estar em uma situação melhor. Então esse não é o problema aqui dessa história. Eu acho que essa coisa de glamorizar, sabe, a miséria, fazendo voto de pobreza miserável e irresponsável. Não é que alguns não sejam válidos, né? Mas é como se o cristianismo quisesse que você fosse uma pessoa miserável e não avançasse na vida. Se torna um problema, é um pouco questionável, né? Então, eu acho que a gente precisa tomar cuidado. Eu não acho que o ápice de uma espiritualidade cristã, ela está vinculada propriamente a um voto de pobreza, né? Mas a gente tem que tomar cuidado quando a gente vai buscar as nossas coisas, quando a gente deseja, quando a gente projeta, a não perder o nosso coração. Sabe, a não perder a nossa lucidez, a não perder essa estabilidade que nossos pés precisam para caminhar nesse chão de conquista. A gente pode buscar o que a gente deseja, mas sem perder essa capacidade de ser generoso, de partilha. Queira crescer, meu irmão, minha irmã, queira avançar, queira sim, mas sem perder a generosidade. Queira galgar novos espaços, alcançar novas coisas. Acho que Deus ele trabalha para esse nosso bem também, porque nessa jornada, mas tome cuidado para não perder seu coração, porque nessa jornada é muito fácil que a gente passe a acreditar que aquilo que a gente conquista, que aquilo que a gente vai possuindo materialmente pela nossa própria força, e a gente pensa que é pela nossa própria força, né, ela deduz ou ela confere importância à dignidade que nós temos como seres humanos. A gente começa a pensar que as nossas conquistas conferem essa dignidade e nós começamos a associar aquilo que nós somos, aquilo que nós conquistamos, aquilo que nós somos, aquilo que as pessoas dizem de nós, pelo reconhecimento social, pelo status que eu ocupo no meu trabalho, na minha família, na minha igreja, etc, etc. E a gente pensa então que o lugar onde a gente chegou é aquilo que nos define. E esse texto me faz ter essa sensação de que esse rico anônimo, ele se tornou um sujeito assim. Um cara que se define pelo status que tem, pela riqueza material que conquistou. Que tratava, por exemplo, Lázaro, que não tinha a mesma condição, que era um cidadão praticamente de segunda categoria, como alguém menos digno. Um homem de menor importância. Alguém que não carregava em si a dignidade porque vivia a partir, sabe, de um outro lugar, que não era o lugar do rico. E é problemático quando a gente pensa a vida dessa forma, porque primeiro a gente tem uma coisa que todo mundo já sabe, que ninguém é melhor do que ninguém nessa vida. Ninguém é melhor do que ninguém. Não importa o lugar que você se encontra hoje, financeiramente, de status social, de reconhecimento, ninguém é melhor que ninguém. É importante que a gente se lembre disso, e esse texto fala disso, que aquilo que é um ponto final para muitos, e para a gente é um ponto e vírgula, né, mostra para a gente, eu lembro de uma frase do Alto da Compadecida, né, da morte, quando fala da morte, que junta todos os seres num só bando de condenados, quer dizer, iguala, né, tem uma igualdade, né, quer dizer, na morte, porque joga todo mundo vai passar por lá. A gente se lembra que ali não tem ninguém melhor que ninguém, porque todo mundo passa. Mesmo que a gente carregue e nutra essa esperança da ressurreição e a certeza pela fé da ressurreição e da vida eterna, a morte ela nivela todo mundo. E fala ninguém é melhor do que ninguém. E segundo, né, a gente precisa lembrar do fato de que o mundo dá voltas. Que hoje a gente pode estar num lugar bom, sendo reconhecido, mas que amanhã esse lugar pode mudar. Num piscar de olhos, numa fração de segundos, as coisas na vida mudam. Quanta gente já
foi reconhecida em algum lugar na vida, ou já teve uma situação financeira muito boa e de repente a vida virou e as coisas mudaram. Não é? Isso aqui não é uma ameaça, é só uma lembrança, sabe? Para você que se coloca às vezes nesse lugar de reconhecimento, de autoridade, por conta do status que possui, daquilo que conseguiu construir na sua vida, para que você não olhe as pessoas de cima, mas olhe as pessoas com a mesma dignidade que você carrega. Porque a gente se ilude em relação a isso, e é possível que às vezes o barco vire, e a gente começa a ser julgado da maneira como a gente julga as pessoas. Mas essa é uma outra história, para um outro dia. O fato é que o rico, descrito nessa parábola, ele parece ser esse sujeito que se perdeu em suas construções, nas suas realizações de vida. Ele olhou para o Lázaro como se o Lázaro fosse menos importante do que ele. E possivelmente ele viu Lázaro como alguém menos importante do que ele. Talvez ele fizesse aquelas leituras que nós fazemos às vezes das pessoas, dizendo assim: se ele está nesse lugar, ele merece. É um vagabundo, não gosta de trabalhar. Mas olha lá como ele se porta diante dos outros, nunca vai conseguir emprego. Ou alguma coisa ele fez, ou deixou de fazer, alguma coisa ele construiu ou desconstruiu para estar nessa situação, ou alguma coisa ele cometeu contra Deus. Ninguém vive essas situações sem merecer. Sabe esses julgamentos que eles fazem? Eu tenho a ideia de que esse rico fazia essas leituras, as leituras desse sujeito que cometeu alguma coisa e está nessa situação por sua própria culpa. Só que tem um problema. A parábola diz que esse sujeito que está fazendo esse julgamento chega nesse dia que chega para todo mundo, que é o último dia para todo mundo, o dia da morte. E o que a parábola diz é que o Lázaro morreu e que o rico também morreu. Os dois se igualaram nessa vida. E a história, ou na morte, e a história fica mais interessante a partir desse momento. Por quê? Porque o rico descobre que nessa história que ele não tem o mesmo lugar que o Lázaro, e provavelmente ele já pensava assim, Sabe essas leituras arrogantes que a gente faz de olhar para as histórias alheias de maneira superficial, sem conhecer o coração das pessoas, porque a gente não pode conhecer os corações, e começa a fazer juízo precipitado sobre as pessoas. Sabe, o rico já deveria imaginar o que Lázaro estava pensando, para onde o Lázaro iria, para qual lugar ele iria, que não deveria estar no mesmo lugar que ele, mas o que ele descobre é que ele estava certo, só que ele estava no lugar em que ele pensava que o Lázaro estaria, e o Lázaro está no lugar em que ele gostaria de estar, ou pensava, e tinha certeza de que estaria. Há uma inversão ali. E aí uma conversa interessante começa a acontecer, como nós lemos no texto. Esse camarada, esse rico, cujo nome nós não sabemos, lá daquele lugar de tormento, de dor, de sofrimento, essa representação do inferno, ele evoca a memória do pai Abraão. E eu digo, aqui não é um texto para uma doutrina. Abraão está numa história, porque Abraão é a representação justamente do pai dessa nação. É aquele que acolhe. Quando Jesus vai até Zaqueu e fala, e dá a salvação a Zaqueu, ele fala, você também é filho de Abraão. Então Abraão significa o acolhimento, aquele que vai acolher, um símbolo de prosperidade, é um símbolo de um futuro justamente digno. E o Abraão está aqui nessa história. E ele está lá conversando, então, o rico com o pai Abraão, que está no céu, e ele está no inferno, que é a representação desse lugar da cultura do povo de Jesus, de alegria e de gozo. E lá de baixo, olhando lá para cima, fazendo uma caricatura assim, meio medieval de céu e inferno, esse rico, ele começa a gritar para o pai Abraão, pai Abraão, você tem certeza que as coisas estão corretas aqui? Você acha que está tudo certo? Não aconteceu um engano, não? Porque parece que eu estou vendo um camarada aí que ficava na sarjeta lá da minha rua, sabe, na calçada de casa, e eu estou aqui, embaixo. Esse lugar aqui é mesmo meu? Alguma coisa não está errada? Faz um favor, manda esse sujeitinho aí molhar o dedo na água e trazer para mim, porque eu estou morrendo de sede.
eu estou morrendo de sede. Mesmo no inferno, esse cara se torna arrogante, porque parece que a gente vai desenvolvendo na vida uma personalidade que quando a gente morrer, ela se escancara. Aquilo que está mais escondido às vezes, mas que é mais verdadeiro na gente, se escancara na nossa morte, né? E ele manda então o Lázaro trazer água para ele, levar água para ele, na verdade. E essa conversa avança, ele ouve uma resposta, um recado que o angustia profundamente, porque o Abraão diz assim: ó, não tem jeito, não tem jeito, você está aí, a gente está aqui. Tem um abismo que separa a gente. O texto diz que Abraão diz isso. Ninguém consegue ir daí para cá, para onde a gente está, e ninguém daí consegue vir para cá. Quer dizer, ninguém consegue sair daqui e ir para aí, e ninguém consegue sair daí e vir para cá. É isso que ele está dizendo. E a conversa avança, e ele então, depois de ouvir essa resposta, ele se lembra de algumas pessoas, dos próximos, mais próximos, se lembra que tem 5 irmãos, né? E ele fala assim: olha, será que não dá para mandar o Lázaro, porque ele já sabe onde eu moro, estava lá na frente de casa todos os dias para falar com os meus irmãos, porque se eu cheguei nessa situação e se já não tem jeito para mim, talvez ainda haja tempo para eles. Tudo está na minha cabeça, obviamente que eu estou conjecturando, tá, gente? para vocês prestarem mais atenção aqui no texto. E daí ele ouve o pai Abraão dizer assim: os seus irmãos têm Moisés e os profetas. Eles não precisam de recado do além de ninguém. Não precisam. Eles já têm o que é necessário. E se eles não ouvem Moisés e os profetas, não tem recado dos céus que eles irão ouvir. E a história acaba assim. A história acaba assim. Com essa angústia, com essa provocação e com essa pergunta para mim e para você nessa manhã, leitores desse texto: qual é realmente o verdadeiro valor da vida? E você sabe que essa não é uma história do além, é uma história do presente. Todas as vezes que Jesus contava uma parábola, seja uma parábola que falasse do além-vida, seja uma parábola que falasse do reino de Deus, uma parábola que falasse do julgamento final, era sempre para confrontar o nosso presente, a nossa realidade. Não é para nos mostrar alguma coisa que vai acontecer lá na frente, mas é para falar como que você está se portando hoje, para você fazer uma avaliação sobre como você vai conduzindo ou tem conduzido a sua vida. E essa história, por exemplo, mexe comigo, ou mexeu comigo pelo menos de 3 formas. De 3 formas, eu acho que são 3 lições de sabedoria que ela nos entrega nessa manhã. E eu gostaria de partilhar com vocês. A primeira dela é que esse texto me faz lembrar todos os dias que se tem alguma coisa da qual eu preciso ter muito cuidado, é a soberba do coração. É a soberba. É a soberba do coração. Se existe um cuidado que eu preciso tomar nessa vida, tem a ver com a pedra com a qual o meu coração se transforma e que me faz tropeçar todas as vezes que, lendo superficialmente a história, porque nós lemos superficialmente a história, eu faço juízo das pessoas e as coloco em um lugar inferior em relação a mim. Ou também, equivocadamente, quando eu faço juízo das pessoas e as coloco em um lugar superior ao meu. Cuidado com a soberba, porque ela trabalha na mesma lógica, mesmo nas inversões, né? Porque esse coração que se deixa massagear por coisas que são verdadeiras, mas que são tratadas como se fossem eternas, é um coração que está numa trilha de engano. E vejam,
né? Não é que as conquistas que você faz nessa terra, aquilo que você alcança, aquilo que você deseja e consegue realizar, não é que as experiências que você vive, não é que os lugares que você galga, não é que os diplomas que você tem, não é que o dinheiro que você acumula, que as viagens que você faz, ou do status que você desfruta, não é que tudo isso não seja verdadeiro, porque é verdadeiro. Só que o texto está dizendo que isso é passageiro. E o problema não é que a gente trate como verdadeiro aquilo que é falso, não. O problema é outro aqui do texto. O problema é que a gente trata como eterno aquilo que é passageiro, como se fosse durar para sempre. É isso que o texto está dizendo para a gente. A gente constrói a nossa história a partir dessas coisas que são passageiras para a gente. Tem uma frase de um teólogo inglês, C.S. Lewis, que diz justamente, que eu acho que é muito especial e cabe aqui nessa reflexão. Ele diz: tudo aquilo que não é eterno é eternamente inútil. Tudo aquilo que não é eterno é eternamente inútil. E isso não é para a gente desprezar as coisas que passam, porque a gente pode viver com as coisas que passam, e temos que viver com essas coisas, com certeza, mas somente para a gente colocar as coisas nos seus devidos lugares. Vocês lembram da carta de Paulo ao Timóteo, no capítulo 6? Ele diz assim ao jovem Timóteo: ordena aos ricos desse mundo que não sejam orgulhosos, que não ponham a esperanças nas incertezas das riquezas, mas em Deus, que nos concede todas as coisas para desfrutarmos, que pratiquem o bem, que se enriqueçam com boas obras, sejam solidários e generosos. Com isso, acumulam um bom tesouro para si mesmo, um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a verdadeira vida. Então, assim, desfrute das coisas que são passageiras, com a consciência de que essas coisas são passageiras. Elas são passageiras. Desfrute do valor daquilo que é temporário, com a consciência daquilo que aquilo na verdade é temporário. Ou seja, não construa a sua vida colocando como pedra fundamental, como alicerce, aquilo que você sabe que é frágil, aquilo que você sabe que passa, que vai ser tragado, que vai ser destruído pela traça. Não coloque a sustentação da sua vida nessas coisas, sabe, que não tem densidade de eternidade. O fundamento da sua vida. Dê valor às coisas que são mais importantes, aquelas que resistem ao tempo. O que vai resistir ao tempo? É a grande questão, para a gente sair pensando numa vida com sabedoria. O que vai resistir ao tempo que a gente pode construir? Então nunca se coloque também nesse lugar de se considerar mais importante, porque alguma coisa aconteceu, porque alguém te elogiou, porque você conquistou o seu sonho, ou porque você tem um reconhecimento importante, sabe? Porque nós somos iguais aos outros nesse sentido, diante de Deus. E não importa o momento em que cada sujeito esteja vivendo, se seja o momento mais maravilhoso da vida, ou se seja o momento mais difícil, todos temos a mesma dignidade diante de Deus. Ou a gente entende isso, ou a gente vai ter mais surpresas na vida. E parece que Jesus está falando, e na vida inteira, que continua depois da morte. 2, segunda coisa que eu consegui evidenciar nesse texto é que a gente precisa aprender com as experiências da vida. A gente precisa aprender com as experiências da vida. Eu não citei uma parte da conversa nessa recapitulação que eu fiz aqui, mas vocês leram provavelmente, que nessa conversa o rico, quando ele está tentando reverter a sua condição, a sua condenação com o pai Abraão, ele ouve lá no verso 25 como resposta o seguinte: você passou por tanta coisa nessa vida que te mostrou qual era o verdadeiro sentido da existência, como é que você não aprendeu, cara? Você teve a oportunidade, você teve o acesso. Se alguém podia aprender alguma coisa, era você. Você passou por tantas coisas boas.
As suas experiências de vida deveriam ter servido para isso, para você tirar lições, para que seus olhos fossem abertos. O Lázaro não, o Lázaro ele tinha motivo para amargura. O Lázaro tinha motivo de revolta, de rejeição. O Lázaro é que tinha tudo para olhar para Deus e não perceber esse amor e essa misericórdia divina na vida dele. O Lázaro tinha motivo para não perceber um Deus amoroso. O Lázaro tinha tudo para reclamar da vida. Ele entendeu. E você não conseguiu entender com tudo que você viveu. É isso que Abraão está dizendo para ele. Você sabe que tem uma lição muito preciosa para a nossa vida. Não de que você vai viver necessariamente de um jeito e você vai ler a vida de uma maneira, ou você vai viver de outro jeito e vai ler a vida de outra maneira. Não, não é isso. A lição é justamente essa experiência que a gente pode passar na vida com a sensibilidade das lições que a gente aprende por aquilo que a gente passa. A gente precisa ter o mínimo de atenção para perceber o que Deus está sinalizando dos céus para o meu e para o seu coração, meu irmão, minha irmã. Porque às vezes a sensação que eu tenho é que em face dos nossos erros a gente erra duas vezes. Sabe, é o erro que a gente comete e o erro da gente não tirar a lição do erro que a gente cometeu. E seja qual for a sua vida, seja qual for as possibilidades, né, e facilidades que estão aí, ou sofrimento e lutas que você esteja enfrentando, de alguma forma a gente precisa fazer as perguntas certas, nos melhores momentos. O que Deus está me dizendo com isso? E nos piores momentos, o que eu posso aprender com isso? O que Deus está me ensinando com isso? Sabe, fazer perguntas. O que eu posso tirar de tudo isso que eu aprendi? Tem que se fazer perguntas na vida. O que Deus quer me mostrar com essa situação, com tudo isso que aconteceu? Né? Parece que a gente vive as coisas e não faz pergunta. E passa. Seja a situação boa ou ruim, passa. A gente não aprende. A gente começa a repetir. Ou a gente começa a cair, tropeçar na mesma pedra, porque a gente não faz pergunta do que a gente pode aprender com isso, não reflete. Sabe? Aí o sujeito passa pelo revés, ou passa por experiências que são maravilhosas, e ele não faz absolutamente nenhuma pergunta sobre qual é a lição disso. Existem tipos de espiritualidade que são problemáticos nesse sentido, porque tem gente que aprende que não pode perguntar para Deus, fazer pergunta para Deus, né? Quer dizer, não pergunta para Deus, Deus sabe o que faz. Não parece esse Deus de Jesus Cristo, né, que tem medo, ou que a gente tem medo de perguntar o que está acontecendo e por que a gente está passando por essa situação. Pergunta para Ele. E por perguntas eu também não me refiro somente a perguntas que a gente faz para Deus, mas perguntas que a gente faz para a nossa consciência diante do espelho, sabe? A possibilidade da gente sair de um lugar para ver a situação de uma outra maneira, desse lugar de segurança, desse lugar de passividade que às vezes a gente se coloca, de aceitação. Inclusive nos episódios dos evangelhos parece que isso acontece. Jesus ele vive dizendo: peçam, batam na porta, falem com Deus, busquem sabedoria. Quer dizer, saiam desse lugar de passividade, perguntem, se relacionem. A gente tem lá no livro de Gênesis, eu citei o Jacó semana passada, né, a história desse homem que engana o seu irmão, depois passa por um rolo enorme com o seu sogro, enganando também no final, mas que começa a lutar com Deus, perguntando, né, lutando para saber a sua história, para ser abençoado. E a gente às vezes tem uma ideia: eu lutar com Deus? Quem sou eu para lutar com Deus? Mas a Bíblia fala lá em Gênesis que esse camarada que luta com Deus, ele é elogiado por isso e recebe um novo nome. Brigando não desse lugar de arrogância, obviamente com Deus, mas lutando com Deus, não contra Deus, mas com Deus.
lutando com Deus para ser melhor, desse lugar de uma alma inquieta, desse lugar de uma alma que não entende o que está acontecendo, querendo ouvir, querendo entender, querendo ser abençoado, questionando, querendo discernir, querendo ouvir uma resposta, querendo descobrir as coisas. A gente não vai dizer o que Deus tem que fazer, obviamente que não, mas eu acho que se ao menos a gente se movimentar, é possível que a gente veja coisas que às vezes já estão postas, mas que do lugar onde a gente estava a gente não via, a gente não conseguia enxergar, sabe? Então, se movimente, saia do lugar, vá para o outro, aprenda com os próprios erros, aprenda com os acertos, aprenda com os outros, aprenda com as histórias que você ouve, aprenda com as histórias, com a vida que você vive, mas aprenda. É isso que o texto está dizendo. Você teve tantas oportunidades, cara. E você mais do que o Lázaro. E não aprendeu. Porque aqui tinha um sujeito que tinha tudo, mas não tinha capacidade de viver com atenção, com essa sensibilidade. Você pode ter tanta coisa, mas se você não tiver aquilo que dá sentido lá dentro, tudo se perde. Lembra o apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses e dizendo assim: olha, o meu currículo é esse, é o dos melhores. Mas sabe como eu considero? Como esterco, como lixo, cocô, pode falar isso aqui? Cocô, como esterco, ele fala. Diante do quê? Face ao conhecimento de Cristo Jesus, do seu poder e da sua graça. Então, há coisas que são muito valiosas para a nossa sociedade e coisas que são valiosas para a nossa vida. É verdade, mas que diante de Jesus e do conhecimento do seu amor, do seu poder e da sua graça, se tornam lixo. Se tornam lixo. Então aprenda, observe a vida e tente fazer, a Deus e a si mesmo as perguntas necessárias para você crescer, para você avançar. Porque há muitos sinais aí, há muitos sinais na nossa vida. A gente que não está sensível, às vezes, para enxergar e ver. E terceira coisa que eu aprendi nesse texto, eu acho que tem muitas outras coisas que a gente pode aprender, tá? Depois fica você a lição de casa de fazer a sua própria leitura e tirar os seus tópicos. É que não adianta a gente querer ler o recado das nuvens dos céus, da mística religiosa, sabe? Se a gente não dedica tempo ao que está aqui embaixo, diante de nós, de forma tão lógica, tão razoável, tão racional. Sabe? Não adianta a gente ficar esperando milagre. Abraão fala assim: mas nem se eu ressuscitasse, eles não viriam, porque eles já têm aquilo que é racional, aquilo que é razoável, aquilo que eles precisam saber diante deles. E o milagre não vai fazer com que eles mudem de opinião se eles não conseguem ouvir Moisés e os profetas. Essa fala é muito provocadora para mim. Você quer que eu desenhe nas nuvens, mas eles já têm desenhado. Eles já têm desenhado nas escrituras. Eles já têm desenhado aqui. O que você quer que eu faça? Já está diante deles. Se eles não conseguem ouvir, não há nada que possa fazer, porque o milagre não vai mudar isso. Não vai mudar. E é engraçado como às vezes a gente quer que os caminhos mais complexos, os caminhos da sensibilidade religiosa, os recados mais inesperados nos atinjam e mudem as nossas vidas. Sabe, as formas pirotécnicas de Deus, as formas pirotécnicas das religiões. A gente busca isso, a gente quer ver um filme de Hollywood acontecendo, uma superprodução na nossa vida. Deus se manifestando de uma maneira que a gente não tenha como ficar de pé. Para a gente acreditar em uma sabedoria, ou dificilmente, ou em contradição, na dificuldade da gente acreditar numa sabedoria que às vezes está em um versículo bíblico, em uma leitura em relação com o texto bíblico. Sabe, não dá para fugir muito disso, meus irmãos, minhas irmãs. Já foi falado aqui nesse mês de janeiro, na vida com Deus a gente cresce com comunhão, cultivando uma vida de oração e lendo a palavra de Deus.
A fórmula é básica. Não tem como fugir muito. Não tem. Não dá para sustentar a sua vida com Deus de evento em evento. Não dá para sustentar a nossa vida com Deus de a sós com Deus e a sós com Deus. Não dá para sustentar a nossa vida com Deus de acampamento em acampamento, porque acampamento é muito legal. A gente fica confinado numa bolha. A gente fica mais sensível ali, mas depois a gente volta para o cotidiano. Não dá para a gente confinar nossa vida com Deus somente com oração de domingo aqui. Tudo isso tem a sua importância, obviamente que tem, não estou dizendo que é ruim não. Tudo isso tem a sua importância, mas tudo isso é muito periférico diante daquilo que nós podemos trabalhar e que devemos na nossa relação com Deus. Para a gente entender essa vida, diante das coisas que podem ser reveladas e que são tão ricas e que estão já diante de nós. O que dá sustentação para a nossa vida? São os encontros de a sós com Deus? Não. São os cultos de domingo? Não. Eles são importantes, eles abrem os nossos olhos, mas se a gente sair daqui, daquela porta, fechar o olho, fechar a Bíblia, acabar e não refletir, não continuar essa relação que se iniciou aqui ou que continuou aqui, não dá sustentação. O que dá sustentação para a nossa vida é uma vida com Jesus que se constrói todos os dias com a devoção de um coração, na prática da comunhão e na meditação do texto bíblico. É isso. A gente quer que Deus escreva no céu, a gente busca as experiências mais espetaculares, e tudo isso é legal quando isso acontece, mas o Moisés está aqui falando, faz tempo para a gente. É isso que o texto está falando, os profetas estão aqui falando faz tempo, os apóstolos estão aqui nos lembrando de coisas que são primordiais para a gente viver a nossa vida com sabedoria. E não é para a gente ir para nenhum outro lugar, é para a gente vir para cá então, para o texto bíblico, para essa fonte inesgotável de sabedoria, de graça, de poder, e a partir da qual a gente se depara com o mistério da vida de Jesus, da salvação, de uma vida digna, de uma humanidade que foi restaurada, que foi restabelecida, de um Deus que busca essa humanidade para que nós nos tornemos cada vez mais humanos como Ele gostaria que nós fôssemos. E aí, nós somos capazes, nessa busca, nessa relação com o texto, Moisés, profetas, evangelhos, apóstolos, justamente de transformar qualquer inferno na nossa existência em uma situação celestial. Que essa presença de Jesus, através desse relacionamento, pode nos proporcionar. São sabedorias que estão aqui. Então, qual que é a minha oração, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, essa manhã? Para a gente, para mim e para você. Primeiro é que Deus proteja a gente da soberba. Da soberba. Nenhuma condição é tão contrária, tão antagônica à vontade de Deus, né, do que essa condição de um coração orgulhoso. Afaste o seu coração da soberba. A soberba que cega, a soberba que faz com que você menospreze o outro. Cuidado com esse negócio de você achar que você é o que você tem, que aquilo, que o lugar onde você chegou é o que você define, é o que você pode definir como um ser humano digno. Cuidado. Sabe que o verdadeiro valor da sua vida está na terra que você conquistou, na herança que você está deixando, material, obviamente. Desfrute dessas coisas, sim, desfrute dessas coisas. Mas lembrando que elas são passageiras e temporárias, porque isso aqui não é o que verdadeiramente importa. Não é. É isso que o texto está dizendo para a gente. É um texto de uma sabedoria muito profunda. O que importa é a riqueza que nós construímos com Deus na relação com os outros. E tem a ver justamente com aquilo que o ladrão não pode roubar, que a traça não pode consumir, que a ferrugem não pode estragar. Tem a ver com isso. Segundo, minha oração é para que você e eu, é para que nós saibamos aprender com tudo aquilo que a vida coloca diante da gente, com as nossas experiências mesmo. Que a gente não tenha medo de fazer perguntas para Deus,
Deus pode lidar muito bem com as nossas perguntas, sejam elas quais forem. Faça perguntas. Às vezes, tudo que a gente precisa é fazer pergunta. A gente, às vezes, não se permite perguntar, porque a pergunta vai abrir novos horizontes e a gente vai caminhar de novo em um novo horizonte, se abrir e perguntar de novo, e a gente vai caminhando por ali. Mas aprenda. Aprenda com as lições que as perguntas que você faz, elas trazem. Viva de maneira atenta a tudo aquilo que acontece na sua vida, para que você extraia para a sua existência, sabe, o máximo de sabedoria que você puder, e que Deus está te entregando através da sua vida, através daquilo que você vive cotidianamente. E terceiro, minha oração é para que você ouça Moisés, os profetas, nos evangelhos e nos apóstolos, a palavra de Deus. Essa experiência viva que atravessa esse livro e se materializa na nossa vida. Vem para a Bíblia. É arroz e feijão da caminhada cristã, sabe? Bíblia e oração. A gente não cantava para as crianças: leia a Bíblia e faça a oração. Se quiser crescer. É básico. Assim, é arroz e feijão. Mas a gente ignora essa relação. Então, Bíblia Sagrada e oração. A gente tem tantos projetos aqui para a comunidade 2024. Eu fico pensando nas estruturas, nesse prédio que a gente tem que terminar, não é verdade? A cor da igreja, às vezes, o que os ministérios vão desenvolver, qual vai ser o projeto dos PGs nesse ano, né, dos ministérios de adultos, da turminha, etc. Quantas coisas que a gente vai se prendendo, né? Quer dizer que são importantes, mas que se tornam segundas, não secundárias, segundas, diante daquilo que é mais essencial para a gente viver uma vida coletiva e individual com sabedoria, que é primeiramente Bíblia, comunhão e oração. Bíblia, comunhão e oração. O texto está aqui. Ele está aqui. Faça dele o seu companheiro de todos os dias. O Bira disse isso. Faça dele o seu companheiro de todos os dias. E é possível que você veja, sim, o milagre acontecer hoje, não ali no além, mas hoje, sabe, de transformar situações infernais em situações celestiais, em realidades celestes. Porque perde demais quem pensa que céu e inferno são somente realidades para o além. Céu e inferno são realidades que podem fazer parte da jornada de todas as pessoas, da vida de qualquer um. Então, a minha oração é que Jesus, pela sua graça, pelo seu amor, nos tire assim, desse lugar infernal e faça da nossa vida, da minha e da sua, uma realidade celeste, cheia de beleza, buscando aquilo que é essencial, desfrutando daquilo que é passageiro como passageiro, mas também nutrindo e construindo essa densidade da eternidade nas nossas relações, na nossa vida e naquilo que a graça e o amor de Jesus pode nos oferecer. Amém? Amém. Vamos orar. Quero te convidar a fazer uma oração. E você pode abaixar sua cabeça se quiser. E fala para Jesus, fala para Deus: olha, Deus, toca meu coração, transforma meu coração novamente. Guarda o meu coração. Esse é um conselho de sabedoria que está na Bíblia. Então peça todos os dias para Deus guardar o seu coração da vaidade, do orgulho e de tudo aquilo que distorce o nosso olhar acerca de quem a gente é e de quem é o outro. Faça isso nesse momento. A gente vai cantar e com uma oração a gente encerra o culto.